Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é voltada para a turma do 7º ano. O tema, números inteiros na reta numérica. Antes de nós iniciarmos esse assunto, só quero dar um avisozinho para vocês. No final desse vídeo, bem lá no final, eu vou colocar alguns exemplos de números inteiros que ainda ficaram martelando na cabeça de alguns de vocês. Então, eu percebi que alguns alunos ainda apresentaram dificuldades quando foram me enviar as atividades. Eles relataram, deixaram bem claro: tia, eu não consegui fazer essa questão tal, tia, eu não consegui fazer essa questão tal. Porque eram justamente as questões que trabalhavam e que tinham o jogo ou a regra de sinal. Ou seja, mais 10 com menos 5, mais 2 vezes menos 7... E aí lá no final do vídeo, quando a gente estiver terminando essa aula, eu vou colocar alguns exemplos de como que a gente vai trabalhar esse jogo de sinal, essa regra de sinal envolvendo números inteiros, tá bom? Então vamos para o assunto de hoje. Assunto novo da apostila. Deixa eu só ver aqui qual é a página. Página 21, tá, gente? Página 21. Então vamos lá. Turma 7º ano, números inteiros na reta numérica. Primeiro, coloquei aqui, eu vou virar pra cá, que eu acho que fica melhor. Não, fica não, aqui mesmo. Coloquei aqui pra vocês, gente, alguns algarismos. Então, comecei do 0 e fui até o algarismo 9. Coloquei aqui reticências para que vocês entendam que eles não têm fim, que continua 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá? Porque o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Então, eu coloquei aqui uma sequência numérica que começa com 0 e vai até o 9, ok? Se eu quiser prolongar, pode prolongar, tá? Coloquei aqui algumas observações para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Primeira observação. N. Tia, esse N significa o quê? Conjunto dos números naturais. Vamos voltar de novo. O que é o conjunto dos números naturais? Conjunto dos números naturais é esses números que a gente utiliza para contar. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Como assim, tia? Por exemplo, João foi ao supermercado, comprou 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 1 quilo de tomate, 1 quilo de batata, 5 quilos de cenoura. Então, esses números que a gente utiliza para contar, para acrescentar, para adicionar, a gente chama de conjunto dos números naturais, tá? É representado pela essa letrinha M. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente, porque o conjunto dos números naturais não tem fim. Se eu já sei o que é o conjunto dos números naturais, então já posso conhecer o conjunto dos números inteiros, que nas aulas anteriores eu também já comentei com vocês. Qual é a diferença do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números inteiros? No conjunto dos números naturais, eu só trabalho com números ditos positivos, tá? Ou seja, que tem um sinalzinho de mais na frente. Lembrando que todo número sem sinal é sempre positivo, tá? Então, não precisa eu colocar o sinal de mais na frente do meu número para eu saber que ele é positivo, tá? Então, o que difere o conjunto dos números naturais para o conjunto dos números inteiros? O conjunto do número inteiro, ele vai pegar tanto os números positivos, que é o conjunto dos números naturais, quanto os números negativos. Então, vamos resumir aí. Tia, eu posso dizer que todo número natural é um número inteiro? Posso. Por que que eu posso? Porque o conjunto dos números inteiros, ele abrange todos os números positivos e todos os números negativos. Então, matematicamente, eu posso dizer que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por que, tia, que nem todo inteiro é natural? Porque o natural não aceita os números negativos. Ele só aceita os números positivos. E quem é o conjunto inteiro? Os positivos e os negativos. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, ok? Então, eu vou lá. Como é que fica a representação? Olha,
reticências na frente, porque significa que o meu conjunto inteiro ele cresce tanto para a esquerda quanto para a direita. Tia, quem são os números que estão à esquerda? Os números negativos. Então, eu vou começar com qualquer número aqui. Vou começar com menos 3. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1. Quem vem agora, tia? O 0, que é o eixo que a gente chama, tá? 1, 2 e 3. Ó, reticências e fechou. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Para que vocês entendam. Olha, conjunto dos números naturais, ele só aceita os números positivos. Conjunto dos números inteiros, ele aceita os negativos e aceita os números positivos, tá? Então, o conjunto inteiro, ele começa com um número negativo e termina com um número positivo. Nós dizemos aqui, gente, que esse menos 3 e esse 3 são números simétricos. Eles têm o mesmo valor, porém sinais contrários. Ó, menos 2 e 2, menos 1 e 1, 4 e menos 4, 5 e menos 5, são números simétricos. Mesmo valor, sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo, ok? Então, esclareceu aí? Conjunto dos números naturais, só aceita os números positivos. Conjunto dos números inteiros, aceita os números negativos e aceita os números positivos. Resumo, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro pode ser natural, ok? Porque o natural não aceita números negativos e o inteiro também é negativo. Dentro de uma reta numérica, como é o nosso assunto hoje, reta numérica, números inteiros numa reta numérica, existe o que nós chamamos de pontos equidistantes. Tia, o que são os pontos equidistantes? São pontos que possuem a mesma distância. Então, por exemplo, se eu for traçar uma reta numérica do tamanho que eu quiser, tá? Pego uma réguazinha de 30 centímetros, traço uma reta numérica lá de 20 centímetros e eu vou pontuar os números que eu quiser. Então, por exemplo, se eu for colocar na sequência 0, 1, 2, a distância do 0 para o 1 tem que ser a mesma distância do 1 para o 2. Tem que ser a mesma distância do 2 para o 3. Tem que ser a mesma distância do 3 para o 4. Tem que ser a mesma distância do 100 para o 101. Tem que ser a mesma distância do 102 para o 103. Tem que ser a mesma distância do 200 para o 201. Vocês entenderam? Então, quando eu digo que uma reta numérica ela tem que ser equidistante, significa que os meus pontos que compõem essa reta numérica precisam ter a mesma distância, ok? Então, o que é equidistante? Ó, mesma distância entre pontos. Tá? Então, já sei que na minha reta numérica, os meus pontos precisam ser equidistantes, ou seja, eles precisam ter a mesma distância, ok? Então, vamos lá. Tracei uma reta numérica aqui, tá? Um tamanho qualquer, o tamanho que vocês escolherem. No meio, que olha, que eu chamo de eixo, eu coloquei o 0, tá? Tia, por que o 0 vai ficar no meio? Porque o 0 não tem valor e não tem sinal, ele é nulo. Então, ele não é nem positivo e nem é negativo. Então, olha, do 0 à esquerda, eu tenho todos os números negativos. Do 0 para a direita, eu tenho todos os números positivos. Então, dentro da minha reta numérica, eu posso dizer que os pontos que vão de 0 para a esquerda, ou seja, de 0 para trás, eles são negativos e equidistantes, ou seja, eles possuem a mesma distância e são negativos, são inteiros, ok? Então, eles crescem para lá. Então, eu teria, gente, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, tá? Eles crescem no sentido da esquerda. Do 0 para a direita, eu tenho todos os pontos positivos, ou seja, maiores que 0. Ó, menor que 0, negativo, maior que 0, positivo. Quem são os pontos, tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre na mesma distância. Então, lembrando,
No centro, eu tenho 0. Do 0 para a esquerda, todos os pontos negativos, que são considerados menores que 0. Do 0 para a direita, todos os pontos positivos, que são considerados maiores que 0. Esses pontos são equidistantes, ou seja, eles têm a mesma distância, a mesma medida um do outro. Ok? Alguma dúvida? Lembrem, gente, que é sempre na sequência, tá? Então, se eu parei no menos 4, o próximo seria menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Outro detalhe que eu quero dizer para vocês. À medida que um número negativo se aproxima do zero, ele se torna maior, tá? Então, é o contrário do positivo. Então, aqui eu vou dizer que menos 1 é maior que menos 2, porque ele está mais próximo do zero. Eu vou dizer que menos 2 é maior que menos 3. Por quê, tia? Porque ele está mais próximo do zero. Eu vou dizer que menos 3 é maior que menos 4. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Ok? Então, à medida que os números negativos estão mais próximos do zero, eles se tornam maiores. Acontece ao contrário dos números positivos. O número positivo ele é considerado maior à medida que ele está mais distante do zero. Então, olha, o 2 é maior que 1 porque ele está mais distante do zero. O 3 é maior que 2 porque ele está mais distante do zero. E assim sucessivamente, certo? Então, como é que eu encaixo, tia, um número inteiro numa reta numérica? Primeiro, eu traço a reta. Depois, eu encontro o centro dessa reta, ou seja, a metade dessa reta. Aqui, olha, o centro. Chamo ela de zero ou eixo. Do zero para trás, ou para a esquerda, para a sua esquerda, eu tenho todos os números negativos. Do zero para frente ou para a direita, eu tenho todos os números positivos. Lembrando que esses números precisam ter a mesma distância e irem na sequência, tá bom? Alguma dúvida? Quero colocar uma observação aqui, gente, ó. Se eu tenho isso aqui, ó. Olha, eu tenho a representação do conjunto dos números naturais com esse asteriscozinho aqui em cima. Eu tenho a representação do conjunto dos números inteiros com esse asteriscozinho aqui em cima. Tia, o que isso significa? Por que colocar esse asterisco aí em cima? Significa que nesse conjunto eu não tenho o número 0. Tá? Então, quando eu coloco a simbologia dos conjuntos e coloco esse asteriscozinho em cima das letras, significa que o 0 não pertence a esse conjunto. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui o conjunto dos números naturais, como ele começa com 0, eu já não iria iniciar com 0, eu já iria iniciar com o número, com o algarismo 1, porque ele está mandando eu excluir o 0, o asterisco exclui o algarismo 0. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Se eu fosse representar o conjunto dos números inteiros, ó, ele cresce para a esquerda. Vamos começar com menos 2, menos 1. Olha, menos 2, menos 1 viria quem? O 0, que é o eixo, ó, que é o nulo, que ele não é positivo nem negativo. Como ele está mandando eu excluir o 0, eu já não posso, então eu ia esquecer o 0 e ia pular para o 1. Entenderam aí? Então, esse asteriscozinho aqui em cima exclui do meu conjunto, do natural e do inteiro, o algarismo 0. Ok? Significa dizer que o 0 não vai pertencer a esse conjunto. Entendemos? Vamos colocar agora aqui, vou fazer aqui uns balãozinhos para separar. Para exemplificar algumas questões que ainda estão causando dúvida em vocês com relação ao jogo de sinal, a regra de sinal, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, menos 3 mais 2 mais 5 menos 1 menos 10 mais 8 menos 12 mais 2 mais aqui menos 3 e menos 4. Vamos lá tirar algumas dúvidas, gente? Vou me posicionar aqui que fica melhor. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui
eu não tenho multiplicação, tá vendo? Em nenhum exemplo eu tenho multiplicação. Eu tenho menos 3 mais 2, eu tenho mais 5 menos 1, menos 10 mais 8, mais 12 mais 2 e menos 3 e menos 4. Ou seja, eu não tenho multiplicação e nem tenho divisão. Então, eu não posso ter jogo de sinal. Eu tenho que ter regra. Tia, qual é a regra? Sinais iguais, olha. Eu vou somar. Sinais diferentes, eu vou subtrair. Ok? Olha, olhei para os meus exemplos. Eu percebi que eu não tenho nem multiplicação e nem divisão. Eu só tenho mais e menos, ó. Tá vendo? Então, eu tenho regra. Qual é a regra, tia? Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do número maior. Então, vamos lá. Eu tenho menos 3 e mais 2. Ó, gente, eu tenho menos e mais. Eu tenho sinais diferentes. Olha, eu tenho menos e mais. Eu tenho que subtrair. Eu tenho 3. Tiro 2, me sobra 1. E conservar o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 3. E ele é negativo. De novo, sinais diferentes, gente, ó. O que é que eu faço? Subtrai 4, 5 menos 1, 4. E conservo o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 5. E ele é positivo. De novo, sinais diferentes. De novo, ó, um é negativo e o outro é positivo. Qual é a regra? Subtrair. Eu tenho 10. Tiro 8, sobra 2. Conservo o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 10. E ele é negativo. Sinais iguais, ó. São iguais? São. Somo 12 mais 2, 14. E conserva o sinal. Aqui não tem conservar o sinal do maior, eu só conservo o sinal porque eles são iguais. Sinais iguais, ó. Menos e menos. Qual é a regra? Somar. 3 mais 4, 7. Conserva o sinal. Conserva o sinal. Ok? Então, eu só preciso entender isso, gente. Preciso entender isso. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ok? Tia, quando eu tiver uma multiplicação, menos 3 vezes menos 2. Mais 4 vezes menos 3. Olha, eu tenho sinal de multiplicação, então eu não tenho a regra, eu tenho jogo. Então eu vou lá, ó. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos. Entendemos aí? Então, quando eu tenho multiplicação ou divisão, eu tenho jogo de sinal. Qual é o jogo de sinal? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Ok? Alguma dúvida? Espero que eu tenha esclarecido a dúvida que ficou referente à aula passada. Daqui tentei fazer um resumo. Vocês precisam lembrar da seguinte: se eu não tenho sinal de multiplicação, olha, se eu não tenho a bolinha nem tenho sinal da divisão, eu tenho regra. Sinais iguais, somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Se eu tenho jogo de sinal, se eu tenho multiplicação, eu tenho jogo. Então, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Ok? Espero que vocês possam entender, espero que tenha ficado claro. Um beijo e até a próxima aula.